povos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a tão aguardada segunda temporada de Euphoria, que estreou nesse domingo, dia 9, e esse vídeo ele vai ser especificamente sobre o primeiro episódio, então eu vou falar de todos os detalhes, maquiagem, técnica, iluminação, as histórias do que a gente acompanhou aqui, porque assim, gente, esse primeiro episódio foi insano. Ao todo, a segunda temporada vão ter 8 episódios que vão ser lançados semanalmente, eu não sei como a gente vai aguentar, principalmente depois do final desse primeiro, mas aqui no canal eu já tenho um vídeo falando um geralzão do que eu achei dos 7 primeiros episódios, lógico que sem spoilers, então assiste lá, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Lembrando vocês que eu vou ter análise semanal, que eu gravei tudo previamente conforme eu fui assistindo, então já dá aquela força porque foi assim uma gravação super intensa no final de semana para conseguir trazer todos os conteúdos, inclusive esse da temporada sem spoilers. Então, para não perder nenhum conteúdo da análise semanal de Euphoria aqui no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, assim... Ai, primeiro, que saudade de Euphoria, né? E assim, a forma que esse primeiro episódio termina com o Fesco arrebentando o Nate, que era algo que a gente já esperava que podia vir em algum momento, mas a forma que foi tão brutal que, sério, não tinha como você, tipo, não terminar o episódio gritando assim, sabe? Mas eu acho que também pontua muito como que vai ser essa temporada de uma forma geral. Por quê? Porque aqui a gente pode perceber que a gente tem os eventos seguintes ali do final da primeira temporada. O que conecta isso é justamente o momento lá que o Mouse tá na casa do Fesco. Eu não sei se vocês lembram, mas no final da primeira temporada, o Fesco tinha meio que dado uma ameaçada no Nate, falando que se ele mexesse com a Rue e com a Jules, com os amigos da Rue de uma forma geral, ele iria matar ele, e por isso o Nate ligou pra polícia, denunciou que ele vendia drogas e ele perdeu todas as drogas. E pra compensar essa grana das drogas que ele não conseguiu vender e que ele precisava repassar ali pro Mouse, e ele sabia que não ia acabar bem se ele não tivesse essa grana, ele acabou fazendo esse assalto. Então a gente chega ali no final da temporada com o Fesco chegando em casa e o próprio Mouse falando aquela frase: então, a gente tá bem? E aí vem toda essa cena do Ashtray simplesmente matando o Mouse. É insano. E por que eu tô descrevendo tudo isso? Porque a gente simplesmente começa esse primeiro episódio no ápice do final da primeira temporada, que foi monstruoso, foi grandioso. Então, assim, a gente já tem um primeiro episódio que é absurdo. Eu não lembro qual série que me empolgou tanto, assim, de primeiro episódio. Tá simplesmente absurdo. E é muito doido isso, porque eu não quero nem imaginar, na verdade quero, como que vai ser o final dessa temporada, porque a gente vê que só vai crescer. E por que eu falo isso também? É muito interessante a gente observar como que esse episódio, a gente tem justamente a noção da crescente da temporada anterior. Eu reassisti a primeira pra engatar na segunda, mas a gente vê o quanto de merda que aconteceu simplesmente na primeira temporada. E aqui vai causando uma ansiedade nesse primeiro episódio. Ele é construído dessa forma propositalmente, porque você acha em vários momentos que alguma merda muito grande vai acontecer. Então, por exemplo, quando o Nate tá ali acelerando o carro e tá ficando perigosa toda aquela situação, você começa a ficar nervoso, você acha que eles vão bater o carro, da mesma forma do momento ali da Rue, que ela tem a queda de pressão e você fala, meu Deus, pronto, é ali que a Rue vai morrer, mas isso também pontua um aspecto muito importante sobre ela nessa segunda temporada. Já vou falar de cada personagem do arco deles, porque esse episódio também é um episódio que situa muito como tá o sentimento desses personagens. A que pé ficou, né, os eventos finais da primeira temporada, e também toda aquela situação do Nate e da Cassie, que acontece logo no primeiro episódio, que eles realmente ficam, como eu tinha falado na minha análise de trailer. Então você fica nervoso a todo momento nesse primeiro episódio, e ele é um episódio que a gente vê que tá muito mais pesado. Tem uma densidade nesse episódio, principalmente quando eles trazem esses momentos de transição, e é muito interessante esses momentos que ficam ali em preto, e aí tem a luz amarelada, né, no rosto bem dos personagens, porque ele também traz um certo distanciamento para esses personagens, principalmente quando a gente tá falando da Jules e da Rue. De primeiro momento, né, a gente vê
como elas parecem super distantes. Pode ser que nem tenha sido filmado tão distante assim, mas ela causa esse impacto de como elas estão distantes uma com a outra. E quando elas têm toda a conversa ali do relacionamento delas, a gente vê que elas se aproximam. A Jules, ela entra na luz amarelada que tá já ali no rosto da Rue, e aí é um momento que a Rue pede desculpa, fala que sentiu muita saudade, que quer estar com ela, e elas se reconciliam e vem a cena daquele beijo maravilhoso entre elas. Mas esse recurso também é utilizado para os outros personagens. Quando tá perto do ponto de virada do ano novo, essa luz ela também vai dando destaque em cada um dos personagens. Então a gente vê, por exemplo, a Cassie, ela não tá legal. A Cat me despertou uma atenção, porque ela tava muito feliz ali ao longo, né, do episódio. A gente viu que ela consolidou o relacionamento com o Ethan. A gente também tem esse destaque da Rue, da Jules. Então a gente vê como eles estão com um sentimento muito pesado. A própria Jules, né, no momento que ela tá ali com a Cat, ela fala que ela quer simplesmente usar o ano novo pra esquecer todas as merdas que aconteceram no ano anterior, que foram muito pesadas, inclusive com o Nate. E eu preciso dizer, né, gostei muito que a gente viu a interação maior entre a Jules e a Cat, porque reassistindo a primeira temporada, eu nem lembrava que a Cat meio que introduziu a Jules pro grupo, né? Elas se conheceram ali num período que tava prestes a começar as aulas, e aí ela que convidou, inclusive, a Jules pra festa do Nate. Então, é muito interessante isso, a gente vê essa interação entre elas, porque elas são amigas há muito tempo. A Cat acaba sendo a amiga mais antiga da Jules ali na cidade, né? Então, é legal essa interação, até porque a gente viu pouco na primeira temporada. Serviu de introdução, mas a gente não via tanto esses momentos, então foi um ponto super legal. E como eu falei, esse é um episódio pra te situar como estão aqueles personagens, tanto de forma sentimental, quanto o que ficou ali dos arcos deles da primeira temporada, como por exemplo a Cat tá ali firme e forte com o Ethan. Apesar de eu ter falado que são eventos diretos, né, a gente também tem uma passagem de tempo aí, porque a gente tem um momento final ali direto, mas até o ano novo passa em torno de algumas semaninhas, que inclusive é onde entram os especiais. Não sei se vocês assistiram, tiveram 2 episódios especiais, né, um focado na Rue e outro na Jules, inclusive são episódios muito importantes para entender mais o que passa com elas duas, tanto com relação ao relacionamento delas, que eu acredito que possa entrar aí ao longo da segunda temporada de forma mais aprofundada. Então a gente tem essa passagem de tempo dentro desse primeiro episódio também, entre o momento ali do Fesco, o Natal dos especiais, e aí a gente tem o Ano Novo. E aí a gente entende algumas situações desses personagens, como eu falei, do namoro da Cat e do Ethan, mas também a Cassie, como que ela ficou depois do aborto dela. E aí eu vou abrir para falar de cada um desses personagens. Eu quero começar falando sobre o Fesco, porque a gente mantém a narrativa da série, né, de focar em um personagem, apesar de contar a história dos outros, a gente tem o background de cada um dos personagens. E aqui, logo de cara, a gente teve do Fesco, o que eu amei, amei, amei demais. Gente, eu amo esse personagem, inclusive amei a interação dele com Alex. Aliás, o fato de ter um episódio focado na história dele também diz muito que provavelmente eles vão explorar outros personagens aí. Então pode ser que a gente tenha um episódio que seja focado no Elliot, que é o personagem do Dominic Fike, talvez o Travis, aquele novo personagem que aparece nesse episódio, talvez um da Dia. Com certeza a gente vai ter um episódio da Lexi também, porque a gente vê que ela tem um destaque maior aqui também. Mas voltando ao Fesco, gostei porque a gente tem um contexto maior sobre a vida dele, e principalmente a gente conhece mais sobre a avó dele. A gente viu muito ela na primeira temporada, só ali em segundo plano, que ele cuidava muito dela, e aqui a gente entende muito bem a relação dele com ela, a relação dele com o Ashtray e como ele se envolveu em tudo isso. É muito interessante que, inclusive, a gente descobre porque o nome do Ashtray é Ashtray. Pra quem não sabe, Ashtray é cinzeiro, e aí vem de toda aquela situação, né, dele comendo cigarro e tal, enfim. Mas gostei muito deles trazerem esse contexto da avó, principalmente de ver como ela era fodona. Também acaba fazendo um paralelo com ele, principalmente quando a gente tem esse aspecto do final, né, que ele arrebenta a cara do Nate, algo bem similar ao que a avó dele fez, ou que ele viu em muitos momentos a avó dele fazendo. Então ele também é um episódio que fala muito sobre o Fesco tomar as rédeas, porque ele ficava muito na dele, né, tanto que no momento ali do Mouse, quem toma as rédeas é o Ashtray, não é o Fesco. Ele sempre meio que ameaçava, né, pegava a arma ali que tava entre o espaço do sofá, mas ele não agia. E eu acho que a partir daqui a gente vê ele tendo uma imposição maior, principalmente com aquela cena inicial em que ele encontra, né, a galera ali das drogas que o Mouse trabalhava e tudo mais.
E é mais interessante ainda que a gente também vê uma mulher traficante. A gente vê a Rue acentuando isso, mas também faz esse paralelo com a avó. E a gente passa a entender muito mais sobre o negócio dele. Então eu gostei muito como tudo ali se conecta. É isso, gente, foi o que eu falei. Euphoria, nada tá à toa. Então, esses elementos, eles são muito importantes. Tem contextos de fala, que eu vou falar ao longo do vídeo, que também são muito importantes da gente prestar atenção, que pode dizer muito pra essa segunda temporada. E eu preciso dizer que é mais intenso ainda, toda essa situação do Fesco, porque quando a gente tinha essa cena ali do Nate com o Fesco, ele até chega a dar uma esnobada nele, falando assim, ah, você tem metade do seu cérebro que funciona, porque você se formou aos 20 anos. Nossa, dá mais raiva ainda, principalmente tendo isso tão fresco, porque a gente entende o porquê que ele só se formou aos 20 anos. Ele teve que amadurecer muito cedo, ele teve que cuidar da família muito cedo, depois que a avó dele ficou debilitada ali. E é por isso que a gente também gosta tão facilmente dele com a Lexi, porque eles têm, inclusive, aqueles diálogos, né, sobre o Natal, e ele até fala, ah, como que você soube de tudo isso? E ela fala, ah, lendo livros e tudo mais. E é uma conversa super gostosinha, né? Quando ele fala ali, nossa, esse foi o ponto alto do meu ano, a gente consegue acreditar, porque a gente viu tudo que ele passou, e aquele momento realmente é muito gostosinho. Inclusive, devo dizer que me surpreendeu muito nesse primeiro episódio, porque a gente de fato tem um contexto muito mais pesado, é um episódio muito mais violento de tudo que a gente tinha visto até agora em Euphoria, mas ele também traz um ponto cômico. A gente vê muito mais isso na Rue, e eu preciso falar que isso, inclusive, mostra como a própria Zendaya tá mais à vontade com a personagem dela. Então a gente vê vários momentos dela, nossa, super, super confortável, a gente sente isso. Ela até falando ali, né, que foi deixada no trem, então ela deixa cômica aquela situação que a gente sabe que é muito trágica. O mesmo momento ali, quando vê toda essa situação pesada que eles apanham dos caras, que precisa tirar roupa. Inclusive temos muito mais cenas de corpo, né, nesse primeiro episódio, logo de cara. E a gente vê ela satirizando essa situação. É bem aquela pessoa que ri de situações extremas, porque é como se a pessoa ela não conseguisse processar a gravidade das coisas que tá acontecendo ali. E eu preciso dizer que eu gosto muito disso, porque raramente a gente se diverte no sentido, assim, cômico, né, de Euphoria. Tipo, eu rio muito com a Mad, nas respostas muito rápidas que ela tem e tudo mais. Mas esse tipo de comédia, vamos colocar assim, a comédia trágica, a comédia expositiva de situações muito graves, talvez seja essencial pra gente aguentar o que vem dessa segunda temporada, do peso que esse primeiro episódio já demonstrou ter. Diz aí nos comentários se vocês acharam cômico também, porque é meio doido, né, falar de comédia em Euphoria, ou se eu fui uma Rue da vida, né, que achou tudo muito trágico e ficou rindo das situações, mas eu realmente senti ela muito confortável com tudo. Mas inclusive falando dessas situações pesadas ali, das drogas e tudo mais, lembra que eu tinha falado sobre a gente prestar atenção em diálogos que estão ali em pequenos momentos e que podem significar muito ali na frente? Tem certo momento que o Fesco, né, eu tinha falado muito sobre ele amadurecer muito cedo, e é muito interessante porque a própria traficante pergunta o que aconteceu com o Mouse, e ele fala que ele não concordava como ele gerenciava o negócio, e aí ela fala, ah, mas você tá falando o cara aí que veio com uma criança, e aí ele fala, não, mas ele é meu companheiro de negócios, ele é meu sócio. Ah, tá bom, então o cara que tá com uma adolescente, e ele fala, não, mas ela é família, eu confio 100% nela. Tem duas frases que eu vou destacar aí, que é pra vocês ficarem de olho e prestar atenção. A primeira é pra gente observar esse aspecto no Fesco, que ele só sai com adolescente, com criança e tudo mais. Então, muito também dele ter tido esse amadurecimento muito cedo, ele também tem um certo rejuvenescimento, eu não sei se é o termo certo, né? Porque ele acaba andando com pessoas mais novas, então é um aspecto muito interessante sobre ele. E o outro fator é sobre ele falar que confia na Rue 100%, que ela é família, e principalmente quando ele fala, eu confio nela com a minha vida. Gente, isso pra mim é muito assim um presságio de que a Rue, mesmo que sem querer, vá fazer alguma coisa que ferre o Fesco em algum momento, sabe? E isso também me chama certa atenção de que ele pode morrer no final da temporada. Eu tinha falado da minha análise
análise de trailer que passava uma sensação, né, de que a Dia podia morrer, eu tinha falado, mas eu sinto que alguém muito querido se vai. E toda essa construção do Fesco, dele vir como esse primeiro episódio, da gente saber todo esse contexto e os diálogos e a forma de como tudo veio nesse primeiro episódio, ele me chama atenção nesse sentido. E é lógico que eu não posso deixar de falar da Rue, né, gente? A nossa grande protagonista, narradora aí da série, porque a gente vê que a Rue, ela realmente tá numa situação cada vez mais embaixo. E é muito preocupante porque a gente vê ela utilizando uma quantidade de droga que não era tão comum na primeira temporada. A gente via que ela usava muito, mas aqui tá muito mais intenso, principalmente com esse encontro dela com o Elliot. E eu preciso dizer que é interessante que a Rue, ela tenha tipo um parceiro, né, pra usar drogas ali, que era algo muito individual, muito dela. E eles criam aquela conexão ali quando a pressão cai. E eu também chamo muita atenção para essa cena, porque quando a gente tem todo esse background do que ela tá se envolvendo ali com o Fesco e os traficantes de uma forma geral, a gente vê ela conversando com a moça que ela injeta heroína. E ela fala, nossa, não, isso é muito pesado e tal. E quando ela tá ali na festa, ela pega o potinho que tinha a heroína, porque ficou ali no carro do Fesco. E nessa cena que ela cai ali a pressão, o coração começa a acelerar muito e tudo mais, ele chega até a falar pra ela, mas a gente usou a mesma coisa. Então, ou me diz que a gente não viu o momento que ela usou heroína, mas ao mesmo tempo ela também já estava usando outras coisas antes. Mas essa cena, ela é muito importante porque conforme a gente vê que a Rue, ela tá cada vez usando mais e mais e mais, se não foi naquele momento, em algum momento ela vai usar heroína. E, gente, heroína, como a gente já viu em muita série e filme, é um negócio que destrói. Então, como a gente já viu em entrevistas dos próprios atores, eles falaram que tá muito mais pesado e com temáticas muito mais sérias. Então, mesmo que ela tenha se acertado ali com a Jules, como eu tinha comentado, eu não vejo ela seguir um caminho de sobriedade como foi na primeira temporada. Principalmente tendo o Elliot aí como esse parceiro dela, que ele vai estar mais presente. Então, acho que é muito mais difícil ela se manter sóbria em algum momento. A não ser que seja algo mais ali pro final da temporada mesmo, mas ainda assim eu sinto que cada vez mais vai se afundar. Então essa heroína é uma chamada de atenção pra demonstrar como as coisas elas vão se intensificar aí pra Rue, numa forma geral, se tratando das drogas. E é muito interessante que logo nesse primeiro episódio a gente vê como os diálogos eles estão mais pesados de uma forma geral. Mesmo que a Rue e a Jules elas tenham se resolvido, a gente também vê que a Rue ela fala, né? Tipo, a Jules pergunta quando que ela teve a recaída e ela fala que foi no momento que ela foi embora. Isso também contrapõe bastante o ponto que ela fala lá no segundo episódio e também o que ela já tinha lidado com a Rue na primeira temporada, quando o relacionamento começou a desandar. Era muito porque as pessoas falavam, a Rue só tá bem por causa de você. E ela começou a sentir um peso muito grande dentro do relacionamento, da responsabilidade que ela tinha com a Rue. Então, se em algum momento ela fizesse alguma coisa, podia dar uma recaída na Rue. E a gente vê justamente isso acontecer. No momento em que ela vira as costas pra Rue, a Rue tem uma recaída. Mas isso pra mim também demonstra como elas vão ter que lidar com toda essa situação, ou até mesmo como a própria Jules vai aprender a lidar, talvez, com a Rue em situações extremas, principalmente como eu tinha falado, né, com toda a questão da heroína e tudo mais. E preciso falar também que a Jules, apesar da gente ter visto pequenos momentos ali dela, era muito mais contracenando do que momentos singulares dela, a gente vê também que ela tá com uma maquiagem preta, com uma linha muito escura, que contrapõe bastante com esse novo visual aí que a série traz, que é esse tom amarelado e com a luz, a transição da luz preta. E eu destaco isso porque saiu uns making-offs aí depois da primeira temporada falando sobre as maquiagens, inclusive da Jules e da Cat, como elas também funcionam de forma narrativa. Então a maquiagem da Jules, por exemplo, foi algo que foi modificando ao longo da primeira temporada, tanto que no momento que ela começa a ter mais um embate com o Nate, tem uma linha vermelha, então ela fala muito como essa linha vermelha expressa a raiva, e aqui a gente vê essa mesma linha ali também, mas preta, né? Muito mais dark. Então isso também fala muito sobre o sentimento da Jules, o que tem internalizado dela e como ela tá disfarçando, como todo mundo naquela festa, tá disfarçando coisas sobre a vida. E é importante ressaltar isso porque quando a gente tem a Kate ali, apesar dela não ter tido muito destaque tanto nesse primeiro episódio, ainda assim a gente vê que ela tá como ela parou ali na primeira temporada. Então tem a maquiagem pesada, as roupas mais escuras, mas como a gente
gente viu no trailer, isso iria mudar provavelmente ao longo da temporada, né? Então, principalmente nessas duas personagens, a maquiagem é muito importante e a maquiagem da Jules diz muito sobre ela, como ela tá aí nesse primeiro momento da segunda temporada. Ah, e outra coisa que eu preciso falar, antes que eu perca o ponto, porque eu vou entrar aqui já na Cassie e no Nate, eu tinha comentado como algumas conversas são aprofundadas e eu preciso falar sobre a conversa da Lexi e do Fesco. Como eu tinha falado no início do vídeo, a Lexi, ela parece ter um destaque maior, né? A gente vê que, principalmente, ela tem uma preocupação muito grande com a Cassie, porque ela acompanhou todo o processo do aborto e tudo mais, e elas tiveram uma discussão ali no início, por isso que a Cassie não tava ali na festa. Então a gente vê que ela vai ter uma responsabilidade muito grande, mas na conversa ali com o Fesco, quando ela fala que não acredita em Deus, o Fesco fala que ela é fearless, ou seja, ela é uma pessoa sem medo, destemida. Isso é muito interessante porque o Fesco pegou o número dela e mesmo que ela pareceu pasma ali no momento que o Nate foi arrebentado pelo Fesco, eu fico pensando se isso não pode dar um gatilho nela, dela curtir a adrenalina e talvez o Fesco ser um bom ponto de partida para ela nesse sentido. Então, esse fato dele falar, nossa, você é destemida, eu acho que pode ser um aspecto que seja trabalhado nela ao longo da temporada, principalmente porque a gente vê que a Lexi, inclusive como ele destaca na conversa, né, de como ela sabe muito das coisas, como ela é muito inteligente, como ela é muito certinha, e a Lexi, de todas as meninas, ela realmente destoa, não no mau sentido, tá, mas todas estão envolvidas em alguma merda e a Lexi é mais na dela. Algo muito similar ao que aconteceu com a Kate na primeira temporada. Ela era mais certinha, era mais na dela, tinha muita vida online, ativa, mas a Kate foi encontrando a personalidade dela. Então eu acho que com a Lexi pode acontecer algo muito similar e deles destacarem esse destemida dela. E eu acho que o Fesco, inclusive se ela tiver um relacionamento com ele, que eu quero muito, seja um bom ponto de partida aí pra ela. E também pra ela ter uma realidade maior da vida. Inclusive, gente, essa temporada é muito isso. É a dureza da vida já. A gente vê nos diálogos, a gente vê na fotografia, a gente vê nas conversas que eles precisam ter, todas são muito duras. E foi como eu falei, né? A gente sente a ansiedade da temporada, que alguma merda vai acontecer, porque a gente tem todo o acúmulo da primeira muito claro ali dentro daqueles personagens. Eles já estão muito conectados e é por isso que esse episódio é tão lá em cima. Agora, é lógico que eu não podia deixar de falar da Cassie e do Nate. Eu já tinha falado desde o meu vídeo do teaser que poderia acontecer, já tava assim, ai, ali, sabe? Tava muito claro, né, que isso iria acontecer, só não imaginava que seria logo na primeira temporada. É até engraçado, porque na cena do banheiro, né, que a Mad tá ali e tudo mais, a gente vê o Nate colocando a mão e a gente já achava que ela ia ser violentada pelo Nate, porque ele já tinha feito isso com a Mad e tudo mais, e no final eles só estavam numa situação ali que eles não queriam ser pegos pela Mad, porque, nossa, a gente sabe que a Mad não deixa as coisas muito barato ali. E essa também é uma cena que causa muita ansiedade, né? Porque a gente acha que ela vai ser descoberta a qualquer momento. E é muito interessante porque no momento que a Mad e o Travis estão ali dentro do banheiro, ele até fala assim, meu Deus, tinha uma menina apagada aqui o tempo todo, vem aqui ver. E ela deixa quieto e vai embora. Pra gente ver como é tudo normalizada as coisas. Tipo, ah, tem uma menina apagada aqui, tem um cara usando droga ali. É uma loucura todas essas festas que acontecem. A ponto de ser tão normal que a Mad não liga. Ah, tá, tem uma menina apagada. Quando não tem numa dessas festas que eu vou. Mas assim, pode ser que eles tenham escapado nesse momento, mas a gente sabe que isso não vai ser ao longo da temporada toda. A Mad vai descobrir em algum momento e eu destaco o porquê que ela vai descobrir. No momento em que o Nate e a Cassie estão ali no carro indo pra festa, a cerveja cai porque tava muito rápido e a Cassie tira a calcinha que ficou molhada e joga atrás do carro. Essa calcinha, em alguns dos momentos de ioiô do relacionamento da Mad e do Nate, ela vai ver essa calcinha. E ela vai saber que é da Cassie, porque é a melhor amiga dela. Gente, é por isso que eu falo, nada tá à toa em Euphoria. Mas a gente sabe que a Cassie, ela lidou com muita coisa, principalmente por causa do McKay. Achei muito legal que o McKay retornou. Eles deixaram muito as 7 chaves, né, se ele ia continuar ou não na temporada. Pelo menos eu não tinha visto nada das coisas que eu acompanhei, de entrevista, de matéria e tudo mais, conforme foram saindo as novidades da segunda temporada. E ele retornou. E eu achei muito legal porque
Eu também tinha achado que ela tinha terminado o relacionamento com ele, principalmente na cena do aborto que fica implícito ali, mas eles discutem de fato a relação. E eu preciso dizer que, apesar de não concordar, né, da Cassie trair a melhor amiga e tudo mais, a gente sabe que a Cassie, ela quer tentar um relacionamento, mas os caras sexualizam muito ela de uma forma geral. O episódio dela é absurdo, a gente vê como as coisas aconteceram e que no final ela meio que só queria ter um relacionamento normal, ela queria ser respeitada, mas ainda assim ela faz algumas besteiras, né? Por exemplo, o fato dela ter traído o McKay também diversas vezes lá na primeira temporada, mas também não justifica algumas questões do que ele fez com ela, como o fato do aborto. Eu queria muito que ela tivesse a bronca de falar pro McKay, porque ela achava que o relacionamento tinha acabado, que ele pergunta, né? Ah, por que você achou isso? Simplesmente pelo fato que ele não deu suporte nenhum pra ela, sabe? Ela recorreu à mãe, ele só falou que queria que abortasse e deixou ela se virar ali, sabe? Foi a mãe, foi a Lexi, e o cara não queria assumir, e também, mesmo nesse momento tão duro, que a cena, assim, de cortar o coração, ele não tava lá, sabe? Então acho que é bem óbvio do porquê ela achou que o relacionamento tinha acabado, e me dói ainda mais o coração de ver quando ela fala, ah, não sei se eu sou uma boa pessoa. Eu sei que ela fala muito mais pelo que ela fez a Mad, não necessariamente a ele, por ter supostamente traído ele. O que não foi, porque pra mim, realmente, o relacionamento tinha terminado ali, no momento que ela fez tudo sozinha. Mas me dói ver como ela se penaliza, como, inclusive, todas as coisas do shades que ela sofria por causa dos caras que filmava transando com ela e vazava isso e tal. Ela nunca realmente foi uma pessoa que confrontava as coisas. E isso também diz muito do porquê, não só ela não queria confrontar a Mad por saber que ela tava fazendo uma besteira, que era a melhor amiga dela e que a Mad ia surtar, mas a gente vê que ela é uma personagem que não confronta muito. E também achei bastante interessante que deu a entender que o McKay se ligou que provavelmente o Nate podia ter pego ali a Cassie, que rolou em algum momento, que ficou muito estranha aquela situação. Então ele também pode ser um bom ponto para essa descoberta desse relacionamento do Nate com a Cassie. E bem, o Nate, né, ele teve aí o que ele mereceu, porque o Nate, de uma forma geral, ele só apurrinhou todo mundo. A gente sabe que toda a situação da família dele é muito complicada, mas ele apurrinhou todo mundo ao longo da temporada e tudo que ele fez com o Fesco, é lógico que não poderia sair impune. Esse era o momento que eu acho que todo mundo tava esperando. Como eu falei, eu só não imaginava que ia ser tão forte assim. Eu terminei o episódio gritando e, assim, foi um primeiro episódio que a forma que terminou, eu queria ver de novo. Eu queria, meu Deus, isso é muito bom, sabe? Eu não acho que o Nate morreu, ele só realmente teve uma lesão muito grande ali, porque tem um vídeo aqui no canal que inclusive é uma entrevista com o Labyrinth, que faz a trilha sonora da série, e eu falei muito sobre como a trilha sonora também é narrativa. E nesse momento que o Nate é arrebentado ali, começa a tocar a música I Just Die in Your Arms, do Cutting Crews. Mas a gente também já viu como a série enganou a gente, como All For Us, né? A gente achava que a Rue teve uma overdose, que a música inclusive era sobre todo esse momento dela ali na overdose, mas não aconteceu. Mas eu acho que é uma forma narrativa, mas ainda assim, se fosse tipo uma morte realmente, alguém teria sentido o pulso e falado, meu Deus, chama o 911, sabe? Coisa assim, não tirado ele daquela forma. Ele só ficou realmente com a cara desfigurada. Mas eu quero saber de vocês quais são as suas teorias pro segundo episódio. Vai ser ótimo ser semanal assim. É lógico que a gente sempre quer ver mais episódios aí, mas vai ser bom também pra gente gerar essa discussão e vocês acompanharem os vídeos semanais aqui do canal. Então deixem aí suas teorias e me responde, o Nate morreu? Alex e o Fesco vão ficar juntos? Inclusive já sou Fexi ou Lesco? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça que na próxima semana estarei aqui de novo para falar do segundo episódio. Então, se você gostou, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!